Bom, pessoal, continuando indo para a terceira parte deste curso, tá? A primeira foi gases, a segunda parte de energia interna com o intuito de chegar até a entalpia, que é a propriedade de estado, é a variável de estado mais importante dentro da termodinâmica para o químico, tá bem? Então vamos lá, ó. Foi visto que segundo uma das interpretações da primeira lei da termodinâmica, a energia pode ser convertida de uma forma para outra, porém a energia não pode ser criada ou destruída. Até este momento, a mudança de forma de energia mais importante para a química é a mudança da energia química em calor, que pode ser liberado ou absorvido em um processo qualquer a pressão constante, que chamamos invariavelmente de entalpia, dado por ΔH, certo? Nossa medida de energia interna sobre certas condições, uma delas é que seja a pressão constante, vai nos dar a entalpia, tá ok? É de fundamental importância para a química e, consequentemente, para o químico, saber se um processo qualquer ocorre ou não espontaneamente. Muito bem, vamos colocar aqui alguns exemplos de processos espontâneos, né? O que é espontâneo? Que ocorre naturalmente. Exemplos de processos espontâneos: o açúcar se dissolver em água, a água se solidificar em temperaturas iguais ou menores que 0 graus Celsius, desde que esteja a atmosfera de pressão, o calor fluir de um corpo mais quente para um corpo mais frio, o ferro enferrujar em ambientes contendo gás oxigênio e umidade, certo? E observe aqui, por exemplo, um sistema gasoso, tá? Observe os sistemas de mesmo volume e certo gás. Imagina que eu tenho aqui, ó, um certo gás dentro deste compartimento, fechado uma torneira aqui. No outro compartimento, igual, tá bom, gente? Eu teria, o desenho aqui não ficou bom não, mas teria o mesmo volume, nas mesmas condições, temperatura e tal. Aqui dentro eu tenho o vácuo. Quando eu abro essa torneira, o que vai acontecer? As moléculas desse compartimento vão passar para esse outro compartimento. De tal forma que, então, estou descrevendo aqui dois possíveis resultados da abertura desta torneira. No primeiro aqui eu tinha 20 bolinhas, tá certo? E aqui nenhuma porque é vácuo. Depois aqui eu tenho 15 bolinhas e aqui eu coloquei 5 só. Embora isso aqui, durante o processo, né, o processo de expansão desse gás em relação ao vácuo aqui, né? O que vai acontecer? As moléculas vão começar a fluir deste compartimento para este. Em algum momento, em algum instante, eu vou ter 15 moléculas, vamos imaginar aqui, e 5 aqui, tá certo? Mas o processo não vai parar aqui, tá? Então o que vai acontecer? As mais moléculas vão passar de tal forma a ficar iguais as condições nesses dois frascos. Então essa situação, como situação final, é pouco viável, tá certo? Os dois compartimentos de mesmo volume, nas mesmas condições, ter 15 moléculas de um lado e 5 do outro. O que é mais razoável a gente pensar? Que depois de aberta a torneira, o sistema entrar em equilíbrio, o que eu vou ter? 10 moléculas deste lado e 10 moléculas deste lado, uma vez que os volumes são iguais e todas as demais condições também são iguais, tá ok? Se supusermos que um processo espontâneo ocorra de modo a diminuir sua energia, a energia do sistema, poderíamos erroneamente pensar que somente processos exotérmicos aconteceriam, pois a energia do sistema diminui nestes processos. Porém, com menor frequência, observamos que processos endotérmicos acontecem espontaneamente, como por exemplo a dissolução do nitrato de amônio em água, a evaporação do álcool, entre outras possibilidades. Aqui nós colocamos duas reações, dois processos, né? Um com entalpia negativa, exotérmico, e outro com entalpia positiva, endotérmico, né? Esse primeiro aqui é a combustão do metano, do gás metano, formando gás carbônico e água, tem uma entalpia de menos 890,4 kJ por mol de metano. E aqui, se eu pegar 1 mol de nitrato de amônio com água, em água suficiente, eu vou ter a dissociação, ou seja, dissolução e dissociação iônica deste sal, e ela tem uma entalpia de mais 25 kJ por mol de nitrato de amônio, tá bem? Muito bem, então estou descrevendo aqui um processo exotérmico e aqui um processo endotérmico.
Só mostrar que esses dois processos são naturais, são espontâneos, tanto a queima do metano quanto a dissolução do nitrato de amônio, tá ok? Deve-se observar até aqui que a liberação ou absorção de energia não é suficiente para estabelecer se um processo é ou não espontâneo. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que a entalpia não é o suficiente para dizer se um processo vai ocorrer ou não, sabendo a entalpia do processo. Porque a gente tem processos exotérmicos e processos endotérmicos que ocorrem ambos espontaneamente. A espontaneidade de uma reação ou a não espontaneidade é dependente de outras funções de estados, diferentes da energia, que a gente lê aqui como entalpia, tá? Da energia interna e da entalpia. Quais são essas outras funções? Nós vamos ver aqui a primeira, chamada entropia, dada pela letra S. A entropia pode ser descrita como uma medida do espalhamento de energia ou espalhamento energético de um sistema, entre as mais diferentes maneiras que esse sistema utiliza para conter essa energia. Aqui nós vemos dois sistemas, um que tem a água a temperatura de 25 graus Celsius e outro com temperatura igual a 50 graus Celsius. Vamos imaginar que o ambiente aqui esteja a 25 graus Celsius, tá? A água a temperatura 50 graus Celsius possui maior entropia, pois as moléculas possuem maior número de estados de energia, tá bem? Devido a movimentos rotacional, translacional, vibratório, cinético e aí vai, tá bom? Como a temperatura mais alta tem mais estados de energia, tá? Então significa que a água, numa temperatura maior, ela tem mais entropia do que a água numa temperatura menor. E isso é válido para todas as substâncias, tá? Após algum tempo, o calor flui da água quente para o ambiente, ficando agora as moléculas do ambiente com maior energia e, consequentemente, também com maior entropia, tá bom? Conforme o calor flui do sistema para o ambiente, ele vai aquecer o ambiente. O ambiente agora, a temperatura mais alta, vai ter uma entropia, né? um número de estados energéticos maior do que o anterior, ok? Então vamos tentar descrever aqui, ó, alguns sistemas só para tentar mostrar a componente estatística aqui, tá bem? Então, ó, nós temos um sistema aqui com 4 moléculas, 1, 2, 3 e 4, que está meio ruinzinho de enxergar, né? Tá bom? Algumas combinações possíveis para esse sistema. Então, as 4 moléculas são dois sistemas, né? As 4 moléculas em um dos sistemas só. Só existe um arranjo aqui possível, para falar a verdade, 2, que seria as 4 moléculas nesse sistema ou nesse sistema, mas eles são equivalentes, tá? Uma outra possibilidade é ter 3 moléculas em um dos sistemas e uma molécula no outro sistema. Aí eu teria 4 arranjos possíveis aqui, ó. Tá certo? Com cada uma das moléculas estando no sistema 2. Tá certo? Teria 4 possíveis arranjos. Com 2 moléculas em cada sistema, eu teria 6 possíveis arranjos. Tá? Então o que acontece? Se eu tiver 4 moléculas em 2 sistemas, o mais provável de se encontrar vai ser este arranjo aqui, ó. Certo? Com 2 moléculas em cada um dos sistemas, se os sistemas forem iguais, tá bem? Exatamente iguais. Deu para entender? Então vamos lá, ó. A distribuição 3 é a mais provável de acontecer. Possui mais estados, tá certo? Tem 6 estados aqui, ó. Estado 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Enquanto a distribuição é a menos provável de acontecer. Distribuição 1 só tem uma possibilidade, né? Conclui-se que a probabilidade de ocorrência de uma dada distribuição de um estado depende do número de combinações, que são chamados de microestados, pelo qual a distribuição pode ser feita. Em escala microscópica, observa-se que deverá ocorrer a distribuição igual em cada compartimento, pois essa distribuição possui mais ou muitos microestados a mais, né? Mais microestados. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho 2 sistemas, vamos dizer que tem o mesmo volume, embora o desenho não nos ajude, né? Aqui eu tenho 10 bolinhas, aqui eu tenho 10 bolinhas. Então 10 bolinhas aqui, 10 bolinhas aqui, eu tenho mais microestados ou combinações possíveis diferentes do que se eu tiver 15 bolinhas de um lado e, sei lá, 5 do outro. Só estou colocando aqui só para ter uma ideia, tá bem?
Muito bem, na verdade os desenhos têm 10 bolinhas em cada lado aqui. Aqui tem 3, 6, 7, então aqui tem 13 micro bolinhas, né? Então este arranjo aqui tem menos microestados possíveis do que este. Então esse aqui é um estado de maior entropia do que esse que tem menos microestados, tá bem? Então, ó, a entropia de um sistema é dado por... Vou subir um pouquinho aqui. Dada pela K, tá certo? Que é a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule/Kelvin. Logaritmo natural de W, que é o número possíveis de microestados. E essa é dada a entropia, tá bom? Uma equação aqui derivada de Boltzmann, né? Então, S é função de estado, assim como H definimos, que ΔS é a entropia final menos a entropia inicial, ou seja, a entropia do produto menos a entropia dos reagentes. O ΔS vai ser dado por K, ln de WF, tá? O número de estados final, menos K, ln W, número de estados inicial. Ou seja, K, ln W final sobre W inicial, o número de estados final dividido pelo número de estados iniciais. Então nós vamos ter algumas condições aqui, ó. Se o número de estados, de microestados, final for maior que o inicial, o ΔS é positivo, tá certo? Ou seja, a entropia do sistema aumentou. E se acontecer o contrário, o número de microestados final for menor do que o inicial, então a entropia diminuiu, tá? Ou seja, a entropia do sistema diminui. Por exemplo, ó, uma amostra no estado sólido, todos os átomos estão muito próximos, muito organizados, muito ordenados. Quando a gente funde este sólido e torna ele líquido, tá certo? As partículas, os átomos, moléculas, íons, enfim, eles continuam ainda muito próximos, mas eles já têm mais liberdades, eles não estão dentro de um retículo cristalino, né? Eles têm mais liberdade. Então, o que aconteceu? Se tem mais liberdade, tem mais microestados, então aumentou a entropia. Então, um líquido, de forma geral, tá certo? Tem entropia maior que essa mesma amostra no estado sólido, tá? E se eu pensar agora, pegar esse líquido e transformar ele em gás, ele vai aumentar muito, por exemplo, a energia cinética, muito a velocidade das partículas, enfim, os estados possíveis, tá? Então, a amostra no estado gasoso também terá entropia maior que o líquido. Então, a entropia de uma substância no estado gasoso é maior que ela, uma substância na forma líquida, que é maior do que no estado sólido. Tá? Outro sistema que normalmente aumenta a entropia. Aqui eu tenho um sólido cristalino, por exemplo, um nitrato de amônio, e coloco em água. O que vai acontecer? A água vai dissolver esse sólido, tá certo? As moléculas agora, os íons deste sólido vão ficar dispersos, vão ter mais microestados possíveis neste sistema do que neste sistema, porque aqui eu tenho uma diminuição do número de microestados devido ao estado sólido. Tá ok? Então, essa amostra, uma vez dissolvida, tem uma entropia maior do que ela não dissolvida. Ok? Se eu pegar, por exemplo, o sal de cozinha sólido e colocar em bastante água, o que vai acontecer? Eu vou separar os íons, certo? Então, aumentando o número de microestados. E esses íons vão o quê? Eles vão atrair fortemente as moléculas de água, criando uma certa organização. Essa organização, essa interação que a gente chama de íon dipolo, tá? Vai criar organização, ou seja, vai diminuir o número de microestados. Tá ok? Então, ó, se por um lado a separação dos íons em Na+ e Cl-, uma certa distância, tá certo? Aumentou a entropia, a organização que esses íons vão gerar devido às interações fortes com a água vai diminuir a entropia, porque as moléculas de água vão estar mais organizadas, ou seja, vão ter um menor número de microestados para elas, tá? Então, olha só, eu vou ter um aumento de entropia devido à dissociação do Na+ e Cl- e a desorganização das moléculas de água, tá bem? Então, esses são fatores que vão aumentar a entropia. E observe que a dissolução afeta a organização de algumas moléculas de água, havendo aqui uma diminuição de entropia. Então, os processos, de uma forma geral, a gente vai entender
como só o resultante que interessa, né? Mas só para descrever que nesse processo aqui houve um aumento de entropia devido à desorganização, ou seja, a separação dos íons, né? Aumentando o número de microestados, inclusive também, vamos dizer assim, aumentando o número de microestados da água. Porém, essas moléculas de água muito próximas dos íons vão ter uma organização muito forte, diminuindo o número de microestados, havendo uma diminuição da entropia nessas moléculas de água aqui próximas, mas num cômputo geral, um aumento de entropia, tá bem? Para íons pequenos e de alta carga, como alumínio e ferro 3+, o ordenamento das moléculas de água pode ser tal que o sistema apresente um valor negativo de entropia. Então aqui está querendo dizer, se eu pegar íons pequenos, como alumínio e ferro, com altíssimas cargas, a organização das moléculas de água pode ser tão grande que o sistema como um todo tenha diminuição de entropia ao ser dissolvido, tá bom?